Olá, bem-vindo à apresentação do projeto integrador do primeiro semestre do Grupo 1 da segunda turma de 2020 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC de Mogi-mirim. Meu nome é Elias de Jesus Gonçalves e estarei apresentando o projeto integrador do meu grupo, cujos alunos são esses: Antônio Celso Garino, Caio Henrique Moreira da Costa, Gabriel Pavanello, Gustavo Girardi de Faria, Larissa Martinez Nunes e Tamires Agnes. Mas o que é um projeto integrador? Bom, como o nome sugere, um projeto integrador é uma colaboração de alguns alunos no desenvolvimento de algum projeto que aborde o conteúdo de várias disciplinas que foram durante o semestre. O tema e objetivo do projeto integrador desse semestre é o desenvolvimento de uma calculadora que seja capaz de realizar operações vistas a uma disciplina de matemática discreta. Mais especificamente, essa calculadora precisa resolver operações de somatórios, de lógica proposicional, matrizes e de análise combinatória. Mas por que fazer uma calculadora? Qual a vantagem disso? Bom, sabemos por experiência que esses tipos de operações elas geralmente são trabalhosas, são longos, às vezes envolvem números grandes e existe uma certa chance de cometer erros durante o cálculo. Um mero sinal que seja trocado pode fazer com que o resultado seja completamente diferente e não faça sentido algum. Então, é útil a utilização de uma calculadora para diminuir a chance de erros, para ter um pouco menos de trabalho e para ter um resultado um pouco mais rápido. A calculadora ela foi desenvolvida na linguagem de programação C, que é uma linguagem normalmente abordada em matérias introdutórias de cursos de programação, e que também foi uma matéria que vimos na disciplina de algoritmos e lógicas de programação. O nome que demos para a nossa calculadora é NextGem, e com base nesse nome, com base também nos recursos dessa calculadora, nós desenvolvemos o seguinte logo, que está sendo mostrado. E como a gente pode notar no logo, ele apresenta algumas características que lembram as operações que a calculadora faz, como o sigma de somatórios, alguns conectivos lógicos e esses parênteses que envolvem a palavra NextGen, que lembram os parênteses que envolvem matrizes. Bom, mas como é que ficou essa calculadora? Vamos mostrar ela agora. A interface da calculadora é o prompt de comando do Windows, ou terminal de outros sistemas operacionais, e cada opção é numerada, então o usuário basta apenas selecionar uma opção digitando um número. Vamos mostrar algumas operações de cada uma dessas categorias de operações. Vamos começar com o somatório. Opção 1. O calculador é capaz de calcular 3 somatórios distintos. O primeiro é um somatório simples, que é apenas uma somatório de uma sequência de números, por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, e variando de MTN. Na segunda é um pouco diferente, ele faz a somatória do inverso do índice elevado ao índice mais 1. E a terceira é uma somatória um pouco mais genérica, onde é feita a somatória do índice vezes uma constante A mais uma constante B. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, vamos supor que desejamos saber a somatória dos números ímpares de 1 a 15. Nós podemos pensar em como seria a fórmula desse somatório. Podemos chegar facilmente que essa fórmula seria 2j menos 1 e que o índice varia de 1 até 8. Vamos então selecionar a opção desse somatório e colocar essas constantes. Opção 3, primeiramente digitamos o índice inicial, 1, o índice final, o valor da constante A e então o valor da constante B, menos 1, e temos que o resultado do somatório é 64. Bem simples essa parte da calculadora. Vamos agora mostrar um pouco de lógica proposicional. Aqui temos 7 opções de operações de lógica proposicional. Podemos ver que ela faz todas as operações básicas entre duas proposições simples. Vamos fazer, por exemplo, o si somente C. Se nós lembrarmos de si somente para a operação si somente C, ela é verdadeira se o valor lógico das duas variáveis, das duas proposições, forem iguais, e é falso se os valores lógicos forem diferentes. Então vamos selecionar a opção 7, si somente C. Vamos colocar, por exemplo, que P vale 1, no caso é o valor verdadeiro, 0 o valor falso, e que Q é falso. Temos então que o resultado da operação é falso, porque se a operação se somente C eles forem diferentes, o resultado é falso. Vamos fazer outro exemplo, por exemplo, a operação ou exclusiva, operação 5. Vamos digitar os mesmos valores.
E agora temos que o resultado da operação é verdadeiro, pois a operação é exclusiva. Se apenas uma das variáveis for... Se uma das variáveis lógicas for verdadeira e as outras forem falsas, o resultado é verdadeiro. Vamos agora fazer algumas operações com matrizes. Aqui podemos ver que, no caso da matriz, a calculadora consegue fazer o cálculo de determinantes, a soma e subtração é produto de duas matrizes, e também a matriz inversa. Mas ela tem algumas limitações, o determinante é apenas de matrizes 3x3 e matriz inversa até matrizes de ordem 2x2. Vou fazer primeiro um determinante. Primeiramente, a calculadora ela pede o número de linhas e colunas da matriz. No caso, como o determinante é apenas para matrizes quadradas, basta apenas digitar um valor. Vamos colocar aqui uma matriz de ordem 2. E aqui ele começa a pedir os elementos da matriz. Aqui podemos ver que ele faz um esboço da matriz com uma exclamação, indicando o elemento que está sendo digitado, mas também ele fala que é o valor da linha 1 da coluna 1 da matriz. Vamos colocar uma matriz simples aqui como exemplo, por exemplo, 5, 1, 1 e 1. E aqui temos que o determinante da matriz dessa matriz é 4, que a gente pode verificar facilmente. Aqui fizemos 5 vezes 1 da diagonal principal, menos a diagonal secundária, 1 vezes 1, 5 menos 1, temos o valor 4. Vamos usar essa mesma matriz para fazer o cálculo da matriz inversa. Selecionamos a matriz inversa, novamente digitamos a ordem da matriz, ordem 2, e também outra possibilidade é digitar os elementos em ordem, se digitar numa mesma linha. E aqui, se fizermos isso, ele já solta o resultado automaticamente. Aqui podemos também notar que no caso da matriz inversa não é feito o cálculo, não é exibido o resultado no formato de números reais, mas sim no formato fracionário. Então foi feito aqui o resultado da matriz inversa daquela matriz 5, 1, 1, 1. Vou mostrar também uma operação de soma. Aqui, como serve para essas operações, não importa, é possível fazer por qualquer ordem. Aqui já pede primeiro o número de linhas. Vamos colocar uma matriz 2x3, por exemplo, número de linhas, então o número de colunas 3. E aqui vamos colocar uma matriz simples também. Matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui já começa a pedir os elementos da segunda matriz. Vamos colocar também outra matriz simples. 1, 1, 1, 1 e 1. Que a gente vai saber então que o resultado vai ser 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A operação de subtração é essencialmente a mesma coisa da operação de soma. E a operação do produto, a diferença é que o número de colunas da primeira matriz terá que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, mas isso é o programa... Vamos demonstrar. Produto. Primeiro ele pede o número de linhas da primeira matriz, o número de coluna da primeira matriz, que também é o número de linhas da segunda matriz. Por exemplo, vou colocar aqui uma matriz bem simples, 1. E depois digite o número de colunas da segunda matriz, vamos colocar 3. Aí temos uma matriz 2 por 1, por exemplo, 2 e 1. E depois uma matriz 1 por 3, 1, 2 e 3. E temos aqui o resultado dessa operação. Vamos mostrar agora um exemplo, as operações de análise combinatória. Aqui na análise combinatória podemos ver que são feitas diversas operações. Permutações, arranjos e combinações, tanto para o caso simples quanto para os casos com repetição, e também o cálculo do número de anagramas de uma palavra. Vamos fazer algumas delas, por exemplo, fazer uma permutação simples, expressão 1, aqui ele pergunta qual é o número total de elementos, vamos por exemplo colocar 7, e temos que o resultado é 5.040, porque a operação de permutação, simples e sem repetição, é apenas o número de elementos, o fatorial do número de elementos. Então, 7 fatorial, 5.040. Vamos pegar aqui outro exemplo. Por exemplo, um arranjo com repetição. Novamente, ele pergunta qual é o número total de elementos. Vamos colocar, por exemplo, 9 elementos. E quantas posições esses elementos podem ser colocados. Vamos colocar aqui um número. Vamos colocar 2. Então, temos 81 arranjos com repetição possíveis para 9 elementos tomados 2 a 2. Que, como se lembrarmos da fórmula para arranjos com repetição, é o número de elementos elevado ao número de posições possíveis. Então, 9 ao quadrado, 81. Outro cálculo interessante é o de anagramas, conforme comentado. Esse é um cálculo um pouco mais simples, que por relação ao que deve ser digitado. O programa simplesmente pede uma palavra. Por exemplo, se digitarmos a palavra projeto, vemos que a palavra projeto tem
2.520 anagramas. E a gente pode verificar isso, porque o anagrama não é mais que uma permutação com repetição, e aqui, só que o número de elementos são sets, que são o número de letras, e temos um elemento que se repete, e ele se repete apenas 2 vezes. Vamos então fazer como se fosse uma permutação com repetição, para ver se o resultado confere. Permutação com repetição, então 7 elementos, apenas um elemento se repete, e esse elemento se repete 2 vezes. E aqui temos então o mesmo resultado, 2.520. Essa então é a calculadora NextGem. Essa calculadora foi de grande valia para o estudo desse semestre. Por exemplo, a gente pôde verificar a dificuldade de trabalhar em equipe no desenvolvimento de um programa, principalmente nesse período que foi feito desse semestre, que teve a pandemia do coronavírus, do Covid-19, e todos os contatos tiveram que ser remotos, então teve uma dificuldade extra na elaboração desse problema, mas também ela foi de grande utilidade para a fixação do conteúdo que vimos no semestre, e às vezes nas aulas vemos um conteúdo um pouco mais simples e num projeto um pouco maior podemos verificar a aplicabilidade desses conteúdos ou até em contextos diferentes também. E por fim gostaríamos de agradecer os professores pela toda a orientação durante esse projeto e outros projetos também, e também pela troca de conhecimentos que tivemos nesse semestre todo. E nós esperamos que essa calculadora possa ser útil e que esse vídeo explicativo também possa ser útil, possa ter sido útil para mostrar como ela funciona.